Olá, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa aula de elementos de máquinas, falando sobre molas. E aí, mais especificamente, as molas helicoidais. A gente vai iniciar o estudo do dimensionamento desse tipo de mola. Tá? Então, primeiro, o que é importante a gente entender as principais características construtivas dessas molas, certo? Porque isso aqui, ó, essa configuração, que são as características geométricas, elas definem é, a, a capacidade de carga, né, de amortecimento em relação à função dessa mola. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que diferencia, então, nós temos as molas helicoidais principais são tração e compressão. O que diferencia as duas, principalmente, né? Lógico, uma está sujeita à carga, ela é dimensionada para a carga de compressão e a outra para a tração. Geometricamente, a diferença ela está aqui, ó, no passo, tá vendo? Você vai olhar uma mola de compressão, você vai ver que há uma distância aqui, ó, entre os arames, porque esse passo aqui, com a aplicação da carga, ele vai diminuir, né? Ela vai deformar, vai ficar menor o seu comprimento. E a mola de tração é o contrário, ela tem as espiras umas coladas nas outras, aqui elas ficam encostadas, né? E aí, quando você traciona, então é que há o afastamento dessas espiras, absorvendo energia e depois ela vai puxar de volta para o movimento contrário. E aqui você aplica a carga, nesse caso aqui a gente vai ver as molas de compressão, né? As molas de compressão. Onde eu aplico uma carga, ela sofre uma deformação, né? E após retirada a carga, ela retorna à sua posição original. Então, falando aí do dimensionamento, é falar do projeto de molas, certo? A mola, então, ela é projetada, ela é dimensionada em função que, primeiro, de uma força, de uma carga, né? A gente chama. Ou seja, essa é a primeira informação de entrada de um projeto de molas, eu preciso saber qual a força que será aplicada. Eu também preciso conhecer o espaço disponível no mecanismo para colocar essa mola, para então eu entender qual seria os melhores parâmetros, porque eu posso atingir a característica principal em relação à capacidade elástica de uma mola, que é exatamente essa, a deformação e a, o retorno dela à posição original, é o K, que é a constante de mola. Certo? E essa constante de mola, então, ela tem a ver com a rigidez da mola. Né? Que é, por exemplo, você vai pegar uma mola, você vai ver que uma mola é bem molezinha. Né? Você aperta com uma pequena força, você deforma ela. Tem uma mola que você não consegue, na mão, aplicar uma força que deforma. Então, isso está caracterizado pela constante dessa mola, tá? A constante de mola. E a constante de mola, ela é feita por todas as... Ela é um resultado de todas as... toda a configuração, as características geométricas dessa mola, como o diâmetro dela, né? O diâmetro médio aqui chamado, que é essa distância, né? O passo, o diâmetro do arame, a quantidade de espiras, que é essa que vai configurar o comprimento da mola, certo? Então, esses são os pontos que definem aí. Se você pega um desenho técnico de mola,
Você vai ver que lá vai ter todas as características geométricas, não vai ter uma equação, vai ter a constante de mola. Ele vai dizer, a constante de mola é tal. Porque é muito fácil você saber a constante de mola. Basta você aplicar uma força nessa mola e avaliar o quanto ela deformou, não é? Porque a força aplicada é igual à constante da mola, ou seja, a rigidez da mola, vezes essa distância, né? É aquela lei de Hooke lá, ela se aplica aqui na mola. Tá? A força aplicada na mola. Então, se eu aplico uma força conhecida e conheço e meço a distância que ela deformou né, sobre a aplicação dessa força, então é a razão entre a força e esse deslocamento, que a gente chama de deflexão, vai ser igual, então, à constante de mola, que é o K, certo? Que é a principal. Então, quando você projeta a mola, o principal parâmetro que ele define lá é a constante. Então, para um efeito de um controle de qualidade, por exemplo, de molas, você vai na fábrica de molas, que é fabricação de molas, eles vão checar o que eles estão checando lá. Lógico, as características dimensionais, se o arame está de acordo, se os espaçamentos, o comprimento dela está de acordo, porque esse é um fator importante. Mas se você mede a constante da mola, então isso já é um parâmetro bem... é o resultado de todos os outros e o objetivo final da mola é que ela tenha uma determinada constante, né? Tá? Então aqui a gente vai entrar numa série de equações. Então essas são as primeiras características, né? Ó, o L aqui é o comprimento da mola, tá? Aqui só está mostrando um pedaço dela para a gente ver. O passo tem um ângulo de hélice aqui chamado, que é esse ângulo de inclinação das espiras, que pode ser maior ou menor. Existe recomendação para isso, né? O diâmetro do arame influencia. Então, quanto maior o diâmetro do arame, maior é a rigidez dela, né? A quantidade de espiras também. O diâmetro aqui, ó, da mola. Então, você vai ver molas mais largas, molas mais com diâmetro menor. Isso tem a ver com essa constante dela. E, obviamente, com o espaço que você tem no mecanismo para colocar essa mola, né? Então, qual o limite lá? Então, no projeto, deve-se estudar esse espaço, porque veja que o diâmetro aqui é uma questão de espaço, né? Se eu não tiver espaço para colocar. Então, meu ponto de partida deve ser essa força aplicada, isso deve ser uma característica do projeto, uma necessidade do projeto. O diâmetro também deve ser uma necessidade do projeto em relação ao espaço, né? O comprimento também deve ser uma necessidade do projeto, porque então o que representa o espaço onde vai ficar a mola nesse mecanismo é o diâmetro e o comprimento dela, né? Porque os outros parâmetros têm como eu flexibilizar, por exemplo, o diâmetro do arame, eu vou adequar a essas necessidades. O comprimento não, desculpa, a quantidade de espiras, né? Então ele pode ter o mesmo comprimento, mas com quantidade de espiras diferente. Então eu vou adequar isso para que seja dentro desse K. Então, como primeira medida, o que eu devo fazer? Aí outra questão é a deflexão, ou seja, que é uma característica do projeto. Por isso que eu digo que assim, tudo vai se voltar para a questão da constante da mola. Você tem uma força, que é uma necessidade do mecanismo, né, que vai ser aplicada sobre essa mola. E você tem o espaço que ela vai ficar e em alguns mecanismos o quanto que ele pode baixar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí da mola da suspensão do veículo. Ali você tem uma carga que é conhecida, né?
peso do veículo quando passa numa deflexão, né? Um buraco. Então, o veículo vai ser projetado para baixo com o seu peso. Então, essa é a força. Né? Quanto que essa mola tem um espaço lá para colocar a mola, né? Então, esse L está definido pelo projeto lá. O quanto que ele pode, quanto que ele deve baixar, né, nesse L. Então, tem o comprimento dela esticada, né, aberta, que a gente chama, e o comprimento dela fechado, ou seja, quando ela for comprimida no seu curso máximo. Então, no carro, no caso do veículo, que é um exemplo que a gente conhece bem, existe uma questão de conforto nesse movimento. Então, quando o carro passar no buraco, ele vai descer, a gente sabe que ele vai descer. Quanto menos ele descer, mais conforto eu vou ter, certo? Só que também não pode ser muito duro, né? A gente sabe que a suspensão do veículo é dura, né? Isso tem a ver muitas vezes com a mola dele, tá? Essa questão do pulso aqui da suspensão. Então, dentro disso, eu avalio quanto que deve descer, quanto que pode descer, né, numa situação máxima, e qual o espaço que eu tenho. Com isso, eu consigo o quê? Saber qual a deflexão. A deflexão é o comprimento máximo menos o comprimento mínimo da mola. Ou seja, o comprimento dela aberta menos o comprimento dela fechada. Então, isso aí é o curso, é o quanto ela vai o quanto ela vai deformar para absorver essa energia. Né? Então, pegando essa força e dividido por essa distância, o que eu vou ter é o K, que é a constante de mola. Tá? E aí isso vai representar a rigidez da mola. A partir dessa rigidez, existe uma equação em relação à rigidez, né? O K, eu posso descer aqui para pegar com vocês, está aqui ó, o que eu estou falando. Tá? Estou começando por isso, os slides eu coloquei numa sequência do livro, né? Mas uma questão, eu estou tentando explicar para vocês, uma questão prática de projeto. Então, esse aqui é o K, que é a constante elástica da mola, certo? Então, a força sobre a deflexão. Esse símbolo aqui é a deflexão, então a deflexão eu falei que ele é o quanto a mola desce, né? Ou seja, ela aberta menos ela fechada, comprimida. E aí eu encontro um K. Certo? Então, esse é um valor de projeto, esse é um valor de projeto. E aí eu vou encontrar um K, que a minha mola que eu vou projetar, que eu ainda não projetei, ela deve ter esse K. Aí, observe a equação do K. Observe a equação do K, que é essa, que eu vou desenvolver os parâmetros. Olha, o D é o diâmetro do arame. Então, o diâmetro do arame da mola. Ó. Esse arame aqui, ó, qual a mola é feita. Aqui, ó, DA, diâmetro do arame. O G é o módulo de elasticidade transversal, ou seja, é o módulo de elasticidade para torção. Então, no caso de torção, porque a mola helicoidal, ela, apesar do esforço ser de compressão, o material está sujeito à torção, devido a essa característica geométrica de espiras que ela tem, tá? Então, quando aplica uma tensão em cima, o material ali, o arame, ele vai estar sujeito a uma torção. Então, está aqui, o módulo de elasticidade representa, então, o material dessa mola. Então, eu preciso pegar, ou seja, colocar, o K vai ter a ver com o material, né? Vai ter a ver com o diâmetro do arame. Então, esses dois aí, elementos, são importantes no projeto, né? E devem ser definidos pelo projetista. Aí, parte da equação é uma constante 8 aqui. O C, que é o índice de curvatura da mola. O índice de curvatura da mola
é a relação entre o diâmetro. Então, observe que nesse C aqui, ó, a gente está vendo o diâmetro, que é outra característica que vai definir o K. Tá? Então, aqui, ó, talvez até tenha outra equação aqui que mostre com... Não tem. Mas tem a equação do C. Tá? Então, o C... Olha só. O C... Está aqui. Está aqui, então, o C, ó. É a razão entre o diâmetro da mola, que é esse D aqui, e o diâmetro do arame, dividido pelo diâmetro do arame. Ó. Então, lá naquela equação, eu posso substituir simplesmente o diâmetro do... substituir o C pelo diâmetro da mola, dividido pelo diâmetro do arame. Certo? Então, isso é chamado índice de curvatura. Tá? Para vocês entenderem. Então, está aqui. Está aqui, ó. O índice de curvatura. Então, se eu substituir aqui o dm, né, o diâmetro do arame, o diâmetro da mola pelo diâmetro do arame, vou jogar o diâmetro do arame aqui para cima, esse cara vai ficar ao quadrado, e aqui embaixo, considerando também que ele está elevado a 3, né? Também. Então, ok? Aí o que mais tem aqui, ó? O Na, que é a quantidade de espiras. Ou seja, quantas espiras ela tem aqui no seu comprimento, certo? Então, também vai relacionar o número de espiras ativas, o Na. Então, essas são as características geométricas e do material que formam o K, que é a constante de mola. Esse é um dos primeiros parâmetros que eu devo identificar no projeto, tá? De mola, e ele é um dos mais importantes que vai ser checado, como eu falei. Tá? Você projetou uma mola, fabricou uma mola, então aplica nela uma força, vê quanto é que ela deformou e com isso você vai ter um K. Bem simples, né? Essa relação. E essa relação representa exatamente a lei de Hooke, tá? Em relação a molas. Então, por isso eu fui aí primeiro nessa parte. O livro ele começa o dimensionamento pela tensão máxima aplicada. Tá? Pode-se fazer assim, não tem problema. Né? Então, no livro, como é que ele segue esse dimensionamento? Primeiro, ele calcula a tensão de cesarhamento que está sendo aplicada sobre a mola. Né? Então, a tensão vai ser resultado de quê? É desse fator Hall, que tem uma equação para calcular ele, vezes a constante 8. O F é a força aplicada, diâmetro do diâmetro da mola, né, dividido por π, vezes o diâmetro do arame ao cubo. Certo? Ou também pode ser dessa forma aqui, que leva em conta o índice de curvatura, como eu falei, que ele é D sobre, ele é dm sobre dA, né? Então, por isso que ajustou aqui. Então, são duas equações. Agora, é isso que eu chamo a atenção. Por exemplo, se você está projetando uma mola, você tem a força, mas você não tem o diâmetro ainda, a não ser que isso já seja um parâmetro lá. Não, o diâmetro da mola, realmente você pode ter, né? Já que é aquela questão de espaço, como eu falei. O diâmetro do arame, ele pode ser ajustado, né? Então, por isso você vai ver molas com arames diferentes, tamanhos diferentes, porque esse é um parâmetro que você pode mexer para ajustar como é que vai ficar. Então, essa aqui eu chamo a atenção que é a tensão aplicada. Aí vamos ver aqui a equação do Hall, né? Tá no próximo slide. O índice de curvatura, já falei para vocês, que é o C, né? Então tá aí. Tá aqui, ó. Fator
Hall, né? Ó, ele leva em conta o índice de curvatura. Então, o cálculo é esse, ó, 4C menos, esse C é o índice de curvatura, menos 1 mais, e assim vai. Então, só tem uma constante aqui, que é o índice de curvatura. Então, nessa constante, nesse C tem o diâmetro médio e o diâmetro do arame, né? Tá? Então, eu preciso calcular primeiro isso aqui, certo? Então, eu preciso ter definido o diâmetro do arame. Então, mais uma, ele entra aqui, são as mesmas variáveis, né? Então, essa é a questão que eu ainda posso ajustar, né? Então, uma questão também é que esse mesmo material que eu vou ter o módulo de elasticidade, ele tem uma tensão de cisalhamento que ele suporta, né? O material dessa mola tem uma tensão que suporta. Essa daqui é a tensão de cisalhamento aplicada. Isso que é importante falar, né? Lembrar. Essa tensão de cisalhamento aplicada, eu tenho que calculá-la, é importante, e eu preciso comparar com a tensão que o material suporta, né? Porque a tensão, assim, então isso é uma regra para todo o dimensionamento de elemento de máquina, né? Eu venho falando, falei isso nas engrenagens, né? Eu venho falando sobre isso. A tensão aplicada tem que ser menor do que a tensão admissível, e aqui também vai valer a mesma regra. Então essa daqui é a tensão aplicada, está considerando a força aplicada. E aí, mais lá na frente, aqui não entra nada relacionado ao material. Tá? Então, por quê? Eu tenho que relacionar essa tensão à tensão do material que eu vou selecionar. Então, eu posso, sim, começar por essa equação, ajustar o diâmetro do arame, né, conforme possibilidades aqui também, e comparar com o arame de mola essa tensão aqui, ó, a tensão admissível de um material para mola, especificamente para mola, então eu tenho que selecionar um material desse, em relação a essa tensão que está sendo aplicada, e essa precisa ser menor do que a tensão que o material vai suportar, né? Então, essa é a questão aí. Podendo trabalhar com essa liberdade aí. Então, essa parte aqui eu já expliquei, né? Já falei sobre a importância. Então, eu estou dando duas formas aí para você começar essa análise aí do projeto. Então, para projetos, não há uma regra exata, né? Não há uma regra exata. Você pode começar, depende da característica do projeto, principalmente que você vai colocar essa mola, né? Com aquilo que você tem de possibilidade dentro do espaço, né? O espaço é uma limitação sempre, né? E a função que ela vai fazer aí para poder ajustar. Então, o importante aqui é que vocês entenderem como é que se relacionam essas várias características, né? Então, todas as equações têm uma legenda, né? E aí eu vou explicando, ó. Estou seguindo a seta aqui, ó. Eu coloco a seta para cá, aí você lê, aí entendendo, né? Então, como a força que a mola deve suportar e a deflexão são parâmetros iniciais do projeto do sistema, então pode-se obter a constante elástica. Então, é um caminho para se iniciar a análise do dimensionamento da mola. Esse que o livro adota pode ser também, e aí comparar com o material, né? E depois calcular o resto, né, a constante de mola a partir desses parâmetros que já estão definidos aí, né? A questão é que se eu começo por aqui, o que eu vou ter que ajustar são esses caras aqui para que dê um determinado valor aqui, né? Tá? Então, aí depois vem para cá, número de espiras ativas. Então, tendo a deflexão e outros parâmetros, define-se o número de espiras. Veja que o número de espiras está aqui, né? Também não está aqui em cima. Ele está aqui.
mas é um valor que pode ser ajustado. E aqui ele é o resultado, né? Então, como ele vai definir o resultado do K, ele vai definir o resultado do K, e o K é um pré-valor já definido, então a quantidade de espiras ele pode ser ajustado, tá? Para um valor mais, um valor menos. E ele vai ser o resultado dessas possibilidades aqui, que todas essas variáveis aqui estão aqui em cima, já foram analisadas anteriormente. Ó. Elas só vão se alterando para outras, né? Ó. Diâmetro do arame, deixa eu mudar. Diâmetro do arame, o modo de elasticidade, a deflexão, a força é o diâmetro médio. Aí aqui pode ser outra equação. São 4 equações diferentes, né? Para calcular a quantidade de espiras. Isso aqui é um valor importante para poder fabricar a mola, né? Então, o diâmetro do arame, o modo de elasticidade e a deflexão. A força e o índice de curvatura C, elevado ao cubo. Então, ó, aí aqui, ó, nessa aqui aparece o K, tá vendo? Que essa daqui é a mesma que está aqui, só que isolado, que é o que eu posso fazer, né? Colocar o K para cá. Então, observe que dimensionar a mola para projetos, ele exige algum tipo de iteração entre as variáveis. Você vai substituir variáveis e ir adequando até que aquilo se encaixe dentro da função dela como constante, em relação à constante da mola e em relação à fabricação. Esses parâmetros aqui que você pode... Então, por isso eu falei... Então, aqui, ó, depois segue a seta para cá, a deflexão da mola. Confirma-se a deflexão. Então, essa é a metodologia adotada aqui, né? Da deflexão. Mas, como eu falei, ao meu ver, né? E aí é como eu faria como projetista, era realmente definir primeiro por aqui, né? Considerando a força aplicada, os deslocamentos possíveis. O diâmetro médio é praticamente uma definição também da necessidade do projeto. Então, quando você vai fazer o projeto do elemento, primeiro precisa entender as suas necessidades e as suas limitações para poder... Então, essas limitações estão previstas aqui, né? Como eu falei. Certo? E eu começaria então o cálculo por aqui, depois voltaria para calcular a tensão, obviamente. Eu já teria então os valores aqui de diâmetro, etc., iterados, né? Então, seguindo, comprimento mínimo da mola. Então, aqui é o comprimento L, né? Mínimo indicado. Vai ser o comprimento final da mola, né? Comprimento da mola fechada, mais 15% da deflexão máxima. Então, além da deflexão, né? Além da deflexão, a deflexão lembra que é o movimento, né? O que eu tenho que considerar é mais 15% aqui, né? Vezes 15%, que é para... No comprimento mínimo da mola deve haver uma folga de no mínimo 15% da deflexão máxima. Por que essa folga aí de 15% da deflexão? Então, lembra que aquela distância que eu falei do projeto, né? Que quanto ele vai descer, e aí eu tenho que ter mais 15% porque é uma folga. Então, as molas de compressão, o ideal é que elas não encostem aqui, porque quando ela encosta um arame no outro, aqui na deflexão, você tem um choque grande. Então, ó, com a aplicação da força, ela vai descer, mas precisa ter, ela vai descer no seu ponto máximo, só que não deve encostar arame em arame, não. Por quê? Por duas situações. Uma, o arame pode ser comprimido e estourar, né? E racha.
trinca aqui, já vi essa situação de uma mola que o arame deitava um em cima do outro e ela estourava. Trinca todinha aqui, né? Porque ela é comprimida, o arame da mola é comprimido. Tá? Porque a folga não estava adequada, que a mola era menor do que teria que ser, então comprimia e estourava a mola. E a outra questão é do choque. Então, o menor encosto dessa parte com essa aqui embaixo gera um choque e, às vezes, dependendo da situação, um ruído. É outra situação que eu já vi também. É um projeto, quando passava, não tinha uma folga suficiente, a mola encostava uma na outra e dava um ruído muito grande. Né? Assim, tipo, uma ressonância, um choque. Você ouvia, e aí foi analisado e verificou-se que era as espiras que encostavam durante o movimento, né? Porque era muito rápida essa descida dela e não encostava o suficiente para esmagar, mas era o suficiente para gerar um ruído muito alto. Tá? O passo da mola, então o cálculo do passo, tá aqui, né? Já falei da folga, né, estabelecida, aqui já está colocada, mas também aqui no cálculo do passo, incluir essa folga que está falando aqui na equação, né? Com essas variáveis vocês já sabem, diâmetro do arame, deflexão, quantidade de espiras, mais a folga de 15%. Então, tá aqui a folga, é a mesma equação já colocando a folga, repete, mas é a folga, certo? E aí, variável. Então, eu coloco até aqui, ó, o contato entre os arames deve ser evitado, então, aí uma folga. É comum que o comprimento da mola seja uma exigência do conjunto. Então, o projeto de molas pode iniciar por este ponto, comprimento mínimo, comprimento fechado, e aí você tem a deflexão, como eu falei. Tá? É uma das formas aí. Ângulo de inclinação das espiras. Tá? Então, o recomendado aqui, por essa literatura, é de 12 graus. Tá? O ângulo de inclinação da espira é esse ângulo aqui. Ó. Né? E aí, ele utiliza o passo, o arco tangente do passo dividido por π vezes o diâmetro da mola. Né? Vai dar esse ângulo de inclinação aqui das espiras, que teoricamente não deve superar 12% ou 12 graus. Esse é o valor. Tá? O número total de espiras, então a gente viu que o número de espiras ativas, que é o NA, entra no cálculo, né? Mas aí eu sempre tenho espiras que são inativas. Normalmente a primeira e a segunda. Depende da configuração da mola. É importante avaliar o comprimento da mola livre e fechado. E entender as características da ponta. Você vai ver, se você observar as molas, você vai ver molas com essas extremidades, por exemplo, usinada, aqui faceada, e às vezes não conta esse tipo essa última espira aqui, nem a de cima nem de baixo. Então é isso que essa tabela está mostrando. Ó. O tipo de extremidade em ponta fica assim, né? Então nesse caso, ó, o NA é igual ao NT. Então não tem, é zero, é inativa. Então o comprimento livre e o comprimento dela fechada vai levar em conta também as ativas e as inativas. É o espaço que se tem lá. Em ponta, esmerilhada, também. Isso daqui é mais comum que se ter, né? No mecanismo. Você só planifica aqui para que tenha uma área de assentamento dessa mola, principalmente quando ela é de compressão, ela tem uma área de assentamento. Em esquadro, aí já tem duas espiras inativas. E aí você perde essas espiras, né, em relação à resistência da mola. Então, melhor que ela seja só esmerilhada. Em esquadro e esmerilhado também perde duas espiras. Tá?
Isso é um ponto que deve ser observado, essa estabilidade da mola. Você perde ou não essa última expira, né? Então, expira ativa, expira inativa, tem a ver com isso. Comprimento máximo da mola. Comprimento máximo da mola, teoricamente, 4 vezes o diâmetro da mola. Ok? Então, comprimento máximo está aí. Comprimento máximo, diâmetro da mola. Então, é o indicado, né? Para o comprimento máximo, indicado aqui. Mas, como eu falei, isso aqui não é um parâmetro definitivo, tá? Do projeto. Isso é para uma questão de estabilidade dela. Carga máxima, a gente vai ver condições diferentes disso. Carga máxima com a mola fechada. Então, ó, quando a mola está fechada, a carga máxima que ela vai suportar será essa. Então, deflexão máxima, que é o deslocamento máximo, diâmetro do arame, módulo de elasticidade, certo? Do material, módulo de elasticidade transversal, né? Ou de cisalhamento chamado. 8 vezes o índice de curvatura, a cubo, vezes a quantidade de espira. Então, essa daqui é a carga máxima com a mola fechada, a carga máxima atuante na mola fechada. Tá? Carga máxima. Ok? Então, isso que deve ser considerado. Essa é a carga máxima que ela suporta, na verdade. Tá? É a carga máxima atuante que pode atuar a carga máxima que pode atuar na mola fechada. No máximo, vai levar em consideração isso aqui. Lembre que essa carga aqui, ó, é a carga do projeto. Então, tá? Essa força aqui é a força do projeto, e eu calculo com essa força. Eu posso comparar essa força a essa força máxima aqui da mola fechada. Ok? Deflexão máxima, como é que calcula? Né? Comprimento da mola fechada. A mola fechada é quando ela está na sua posição de deflexão máxima. Certo? Quando a gente fala mola fechada, não quer dizer que eu estou falando que tem que encostar aqui. Lembra que tem a folga, né? Então, essa folga é recomendada e deve ser praticada. Tensão máxima atuante com a mola fechada. Então, aqui já considera, ó, ao invés da força daquela inicial, essa força máxima aqui com a mola fechada. Certo? Então, calculada já, né? Então, essa daqui é que foi calculada aqui nesse ponto. Calculada, aplica aqui. E a tensão máxima que vai atuar. Aí sim é a que vai atuar com ela fechada. Né? Porque essa força que está sendo aplicada na mola é quando ela começa a aplicação da força lá. Né? Começa a aplicação da força. E aí as variáveis, não tem nada novo, né? Aqui é o fator de Hall. Em relação aos materiais, então eu falei que existem materiais apropriados para aplicação em mola, né? Então esse aqui é o cromo vanadium, dos melhores, o 6150. Tá? Esse aqui são ácidos ao carbono comum, isso aqui é um ácido ligado. E aí tem a questão do serviço leve, médio ou pesado. Leve, médio, pesado. E no leve ela vai suportar mais carga, né?
Vai suportar mais carga aí. Isso tem a ver com o diâmetro do arame também. Então, qual é a faixa de diâmetro do arame? Eu preciso identificar a faixa lá no local, qual é o diâmetro do arame. Por 5 milímetros, então está aqui entre 4 e 6. Aí, se eu aplicar o aço mola aqui, né, uns 50, um serviço pesado, que é a pior condição, o valor é menor. No serviço leve, ele vai suportar até 710, no serviço pesado, 480. Uma suspensão do veículo, por exemplo, serviço pesado, 480 newton por milímetro quadrado. É a tensão admissível do material, certo? Tensão admissível do material. Então, essa tensão aqui, ó, nesse caso, é que eu tenho que comparar com aquela primeira tensão, né? Com a tensão máxima quântica. Ó. Com essa aqui, eu também devo comparar, né? Já que essa daqui, ela é bem similar àquela primeira equação que a gente viu, a 8FC. Se a gente pegar essa primeira equação aqui, ó, ela é bem similar. Então, a tensão de cisalhamento e lá a tensão máxima de cisalhamento, tá? Que está sendo aplicada. Então, veja que lá ele calculou no início, mas depois ele calculou no fim novamente a máxima, já com essa mola fechada, porque está considerando a força máxima aplicada, certo? E aí compara essa tensão máxima com a tensão que o material suporta, né? Valores de módulo de elasticidade, que é no caso aqui, ó, são os 3 materiais, né? Recomendações para utilizar a tabela anterior, que é aquela tabela lá, usarão. Então, no primeiro material, que é esse aqui, ó. Então, vamos pular logo para o 3. O 3 é esse aqui. Os parâmetros são os mesmos. O 3, né? Muito empregado pela boa resistência à fadiga que apresenta. Então, a resistência à fadiga é uma das principais propriedades desse tipo de material para mola. Pode trabalhar em temperatura até 215 graus Celsius. A dureza recomendada é de 43 a 49 HRC. Então, ele tem o módulo de elasticidade e o módulo de elasticidade transversal. Esse aqui é para tração, compressão, esse daqui é no cisalhamento. E aí eu lembro, a mola é de compressão, mas o esforço no material é de cisalhamento. Então, o valor utilizado tem que ser um G para o dimensionamento, tá? Que é bem menor do que o E, tá vendo? 210 mil, 78, 400 mil. Bem menor. Menos da metade, né? De suporte no cisalhamento. Tá? Tensão de escoamento. Diâmetro de barras. Os diâmetros normalmente normalizados aí que são vendidos para fabricação. Porque quem fabrica mola compra o arame de algum fabricante de aço, né? Então ele compra já naquela bitola para poder fazer, ok? Então pessoal, aqui a gente avançou bastante, 43 minutos no vídeo, talvez um dos maiores vídeos que eu já tenha feito. Vou encerrar aqui, certo? E na próxima eu venho aí. A gente terminou, então venho com exercícios para vocês fazerem, certo? Até o próximo vídeo. Bons estudos.